Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, vamos aqui para a primeira edição do sábado do nosso giro de notícias para falar sobre o nosso Vasco da Gama e temos muitas novidades importantes, principalmente sobre Martim Benítez. O contrato está chegando no final, tem o jogo de amanhã que pode ser o penúltimo, né, de Martim Benítez com a camisa do Vasco. O Vasco vai tentar aí a permanência do jogador, uma espécie de cartada final. Tem declaração aqui da diretoria do Independiente para você escutar também o que eles estão pensando dessa história toda. E vamos falar sobre a partida de amanhã, é óbvio, contra o Santos, né? Voltando aqui a falar de futebol, o Vasco encara o Santos, um jogo dificílimo, mas terá aí dois reforços, né? Dois jogadores que voltam para esse time titular, que na época do Ramon Menezes, quando o Vasco estava lá vencendo no início do campeonato, esses dois jogadores eram titulares. Então é sobre isso o vídeo de hoje, que começa depois da vinheta, mas antes da vinheta deixa aí o seu like e se inscreva, fortaleça aqui o canal. A gente está vivendo esse turbilhão danado, mas o Vasco segue aí e a gente não pode abandonar o Vasco. Deixa o like, se inscreva, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e quero falar com vocês sobre uma oportunidade legal de poder trabalhar de casa, poder ganhar o seu dinheiro de casa. A gente sabe que com essa loucura da pandemia, né, o home office foi aí implementado, né, nas grandes empresas, todo mundo começou aí, teve que se adaptar e começar a trabalhar de casa. E se você quer aprender uma forma de ganhar dinheiro trabalhando de casa, não é pirâmide, não é coisa de venda online, não é nada disso. Você vai pagar R$ 67,00 com o link que está aí na descrição e vai aprender uma forma de se adaptar a esse novo mercado e vai poder faturar até R$ 4.000 trabalhando do conforto da sua casa para empresas sérias. Não é maluquice não é coisa que você vai clicar no link e vai ficar rico, não. É trabalho sério, você vai trabalhar de verdade e vai aprender aí a ganhar dinheiro com a internet. O link está aqui na descrição do vídeo, é só clicar e conhecer um pouco mais. Bom, e vamos começar o vídeo falando sobre Martim Benítez, né? A gente vive essa expectativa, já está um clima de despedida, né, do nosso camisa 10, infelizmente. Martim Benítez, que foi aí importante nessa temporada, é um jogador muito importante nesse time do Vasco, mas 20 milhões por 60% do passe, o Vasco nesse momento não tem como pagar. Teve toda essa confusão aí de eleição judicializada, né? Enfim, e no fim das contas a justiça definiu que o Jorge Salgado vai tomar posse, será o presidente do Vasco. Então já está acontecendo essa transição aí entre Salgado e Alexandre Campelo. E aconteceu ontem uma reunião entre Campelo e Jorge Salgado para conversar com o Martim Benítez, né? Com o empresário do Martim Benítez, para tentar resolver essa situação. A informação é do Lucas Pedrosa da Band. Ele disse o seguinte, que Campelo e Jorge Salgado conversaram sobre a situação do meio argentino e ficou decidido que o novo presidente Jorge Salgado vai procurar aí o André Castelhano, que é o empresário do Martim Benítez, para dar prosseguimento a essa negociação. A ideia inicial é que o Vasco tente prorrogar, né, o empréstimo do Martim Benítez até o final do Brasileiro, até o final de fevereiro, e pague uma compensação financeira por esse empréstimo. É uma negociação muito complicada, porque o Independiente está forçando, quer vender, está forçando a barra, né, está blefando bastante também, mas enfim, o Vasco não tem como pagar os 20 milhões, aparentemente. O Independiente também não tem como vender ele para outro clube brasileiro agora, porque as inscrições terminaram. Então pode ser que exista aí algum tipo de negociação para ter um desfecho de pelo menos o Benítez ficar até o final do Campeonato Brasileiro. O meu amigo Marquinho, do Detetive Vascaíno, conversou com Jorge Damiani, que é o diretor de futebol do Independiente, que está aí tomando conta, né, dessa situação, do caso Benítez. É ele que toma a frente dessa negociação entre Vasco e Independiente, e ele disse que está aguardando, né, agora a nova diretoria do Vasco entrar em contato com o Independiente. Ele disse que a diretoria do Vasco, a nova, né, do Jorge Salgado, está em contato com
o André Castelhano, que é o agente do jogador, e assim que chegar uma proposta para o Independiente, eles vão analisar e aí se aceitam ou se o jogador volta para a Argentina. Uma situação muito complexa, né? Vai precisar de muito jogo de cintura aí, essa nova diretoria do Vasco, para manter o Martim Benítez. Roda aí o que disse o diretor de futebol do Independiente, Jorge Damiani. Por intermedio de él no va a llegar la propuesta o la oferta, así que bueno, estamos esperando eso y si no, bueno, ya avanzaremos, estamos avanzando con otros clubes, igual nosotros estamos avanzando, si Vasco no, la idea no es hacer uso de la opción, bueno, el chico vendrá para acá y acá se irá, o se queda en el club o se irá a otro club. É isso, né? Vamos torcer aí para que o Vasco consiga manter o seu camisa 10, senão a coisa vai ficar ainda mais complicada do que já tá. E agora já pensando na partida de amanhã contra o Santos, que vai ser um jogo dificílimo, né? O Santos vem muito bem aí na temporada, semifinalista de Libertadores, está bem também no Campeonato Brasileiro. E para esse jogo, a tendência é de que Ricardo Sapinto mantenha o esquema do 4-2-3-1. O Vasco tem 3 jogadores titulares suspensos: o Thales Magno, o Leonardo Gil argentino e o Neto Borges. Com isso, o Vasco terá aí 2 retornos, né, de jogadores que eram titulares ali com o Ramon no início do Campeonato Brasileiro e que depois perderam oportunidades com o Ricardo Sapinto. Então, o Vasco terá a volta aí de Henrique e Andrei nesse time titular contra o Santos. Com isso, o provável time do Vasco é Fernando Miguel, Léo Matos, Leandro Castan, Jadson e Henrique na esquerda. No meio, Marcos Júnior, Andrei e Benítez. Na frente, Gustavo Torres, Vinícius e Germancano. Deve ser o Vasco que entra em campo. Timezinho judiado, hein? Minha Nossa Senhora, que timezinho judiado. Mais uma vez Marcos Júnior no meio, mas eu não vou nem pedir aqui o Juninho, né? Depois do papelão que ele fez durante a semana ali, arrumando ideia de ir pra praia, né? Com o Vasco aí na zona do rebaixamento. Tá nem aí, tá vivendo intensamente nos stories, tá nem aí com a situação do Vasco. Então não dá nem aqui também para criticar a escalação do Marcos Júnior. Mas que escalaçãozinha feia essa provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã. Ricardo Sapinto que, enfim, eu acho que agora, como já estamos num momento de transição de diretoria, eu acredito que o Campelo segurou o Sapinto até ter essa definição da justiça, né? Se o Sapinto agora não der um jeito nesse time, se o Vasco, enfim, mais uma vez jogar mal e perder para o Santos, eu acho que vai ser aí o jogo da demissão do treinador. Espero que não, né? Espero que o Vasco vença, porque a gente está aí numa situação muito delicada na tabela. O Vasco, mesmo aí vencendo a partida, não sai da zona do rebaixamento por conta do número de vitórias. Então a gente não pode ter outro resultado, né? O Vasco tem que vencer esse jogo contra o Santos e vai ser dificílimo. Eu vou ficando por aqui, volto ainda hoje para falar mais sobre o Vasco, né? Conversar um pouco mais aqui sobre o nosso Vasco da Gama com vocês. E é isso, tamo junto, um grande abraço, deixa aí o seu like, se inscreva, saudações vascaínas e até a próxima. Fui!